Conversa agora, então, com o nosso colunista do CNN Money, Gilvan Bueno, que conhece muito bem o Rio de Janeiro, ajuda a gente a entender essa gravidade da situação para os moradores, para a cidade como um todo, para o cotidiano da população carioca e fluminense. Gilvan, muito bom dia, um prazer ter você aqui, querido. Vitor, em nossa audiência, em nome da CNN, todos que nos acompanham, nossa sensibilidade, nossa compreensão, nosso afeto para todos que estão em seus lares nos prestigiando. Ficamos tristes em chegar aqui ao vivo para falar desse assunto, um assunto triste para a cidade, que amanhece com luto, e nossa sensibilidade para as famílias e para todos que foram impactados. João, você conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro, né? Você, eu não sei se você é carioca ou fluminense, João, perdão pela minha indelicadeza, se eu cometer algum tipo de erro, mas você conhece muito bem a cidade do Rio de Janeiro. E infelizmente, né? Você sabe, eu também morei no Rio, e a gente sabe o quanto o cotidiano da cidade ele é afetado por maior ou em menor escala episódios de violência, de insegurança. Infelizmente, a gente agora acompanha essa cidade numa ressaca dessa maior operação da história, que infelizmente culmina em mais de 120 mortos. Eu queria exatamente que você fizesse essa leitura sobre esses impactos, sobre o cotidiano carioca, o cotidiano fluminense, sendo impactado dia após dia por episódios tristes como a gente acompanhou ontem. Eu sou fruto dessa cidade, né? Nos últimos 25 anos eu estou aqui, nasci em Salvador, sou soteropolitano, mas foi no estado do Rio de Janeiro que eu consegui fazer minha projeção, minha mudança de vida, minha transformação social. Então eu tenho uma relação muito emocional, como alguns sabem, eu sou diretor de Relações Institucionais e Governamentais aqui no Rio de Janeiro, então eu sou muito apaixonado por essa cidade. Agora, sexta-feira, eu estou recebendo um casal de amigos que estão vindo de Cabo Verde, onde eu estive falando sobre o Brasil, já estava mandando mensagem para eles, né? Então, para a gente conseguir fazer uma resposta muito econômica, para trazer o impacto do que vem acontecendo, a gente vai fazer uma pequena investigação de números para a nossa audiência, tá? Atualmente, mais de 10 bilhões de reais estão, só em 2025, negociados no Brasil, no Rio de Janeiro, sendo que 3 bilhões vêm de turistas nacionais. Então, 7 bilhões de reais aqui da cidade do Rio de Janeiro passa por isso. Isso também é um ponto importante para a cidade, o turismo é muito representativo. O Armínio Fraga fez um comentário um pouco mais cedo falando que esses episódios eles trazem aqui um distanciamento dos projetos de investimento para o estado do Rio de Janeiro. E eu fui fazer uma investigação. Então, tem estudos da FGV mostrando o seguinte: desde 1985 até 2023, tá, o Rio vem passando por um processo de crescimento menor do PIB. Hoje, o PIB de São Paulo é de 3 trilhões de reais e o PIB do Rio de Janeiro, que é o segundo colocado, é um PIB de 1 trilhão de reais. Então, a parte, por exemplo, de indústria, o Rio de Janeiro vem passando pela menor questão de indústrias passando por aqui, ou seja, um processo de afastamento das indústrias. Então, isso também é um impacto, porque hoje o investidor, o empresário, as empresas, eles começam a olhar se eles vão trazer suas cadeias produtivas para aqui. Então, isso tem um impacto, né? Esse menor crescimento do Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista econômico, o Rio de Janeiro tem afastado algumas empresas, alguns projetos de investimentos, né? E, mais além, né, esses impactos, o Centro de Estudos de Cidadania e Segurança, Vitor, ele fez um estudo mostrando que isso custa para as famílias que vivem nas favelas do Rio de Janeiro, custam mais de 14 milhões de reais pela questão de sair e voltar. Esse estudo é bem representativo. Então, em parte de estudos, o Rio de Janeiro tem perdido essa atração, esse menor crescimento, e principalmente ali nesse local que está esse confronto, esse triste confronto, que tem duas linhas muito principais, né? A linha vermelha e a linha amarela, onde tem muito um fluxo de produtividade que passa por ali. Só para você ter ideia, a parte de segurança, eu comecei a falar com as pessoas que trabalham com logística, Vitor. Hoje, quando você faz um frete para a cidade do Rio de Janeiro, você tem um aumento de segurança, o seguro do frete é muito alto, então por isso que alguns municípios do Rio de Janeiro têm capturado um pouco esse fator industrial, e quando você vem para a cidade, passa para as principais rodovias, o custo do frete logístico do Rio de Janeiro pela questão de segurança é muito maior, e isso tem afastado um pouco a cidade. Então, do ponto de vista econômico, são essas tristezas, e o Rio de Janeiro, sim, amanhece com luto, um afastamento, as pessoas em casa. No meu mestrado aqui, a gente recebeu agora o link e a gente vai fazer aula online. Então, sim, tem um impacto, isso mudou a lógica da cidade nessas últimas 24 horas.
uma maluquice, né? Você traz para a gente os impactos, por exemplo, do ponto de vista de turismo, você traz os impactos logísticos, né? Porque essa porta de entrada do Rio de Janeiro, ela inevitavelmente passa por uma das vias mais importantes do país, né? A Dutra, desemboca exatamente na zona norte do Rio de Janeiro, é uma das principais entradas na cidade. Você citou a linha vermelha também, uma via de extrema importância para a logística da cidade do Rio de Janeiro. E é curioso a gente trazer também, Gilvan, você falava sobre esse impacto do ponto de vista do turismo, até porque a gente sabe que o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, ele, para você chegar por ele, você inevitavelmente tem que passar por essas vias para chegar, por exemplo, à Zona Sul, que é um grande cartão postal do Rio de Janeiro, que atrai muitos turistas exatamente para suas praias e parques, a cidade, né, o centro da cidade, uma cidade linda. E infelizmente, a gente vê exatamente esses impactos. Eu queria me alongar exatamente nessas perspectivas, Gilvan, acerca desses impactos, porque hoje, qual que é o nível de atratividade para uma cidade como o Rio de Janeiro, pensando, primeiro, numa distância geográfica bastante significativa dos grandes centros, né? Tanto os europeus quanto americanos, quanto, evidentemente, se a gente parar para pensar na Ásia, então, mais ainda, não demoram menos de 10 horas para chegar no Rio de Janeiro, né? E tem opções, às vezes, mais baratas, com algum tipo de proximidade geográfica que seja mais atrativa. E aí a gente, sem resolver esses problemas, evidentemente afasta esse turista também para a cidade do Rio, que tem tantas atratividades, né? Uma cidade, eu e você, como moramos no Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem o quanto, apesar de toda essa tristeza, ela também consegue ser uma cidade tão viva e tão feliz. É um contraste maluco, essa cidade do Rio de Janeiro, né? Mas nos últimos 25 anos eu presenciei a grande transformação do Rio de Janeiro enquanto potência, as mudanças que impactaram do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né? O Estado ele vem atravessando um desafio de problemas de corrupção, alguns desses políticos acabaram aqui sendo penalizados pela justiça. O Estado, desde ali de 2016, quando teve um problema de pagamento para servidores públicos, ele acabou afastando os empresários e as indústrias daqui, e isso é uma verdade que eu estou falando. Quando a gente olha o PIB de São Paulo, que é de 3 trilhões, e do Rio de Janeiro, que é de 1 trilhão, ou seja, muitos fluxos desses recursos foram para São Paulo, para oferecer uma malha logística, uma questão de segurança. Então, o Rio acabou perdendo isso aqui. Mas eu acredito que esse episódio ele vai ficar na memória e vai construir grandes pontes para o amanhã, do ponto de vista de que tem um problema acontecendo no Rio de Janeiro e que precisamos sentar, todas as lideranças, e conversar sobre isso, para conseguir reduzir esses impactos, entender os próximos caminhos para amanhã. Mas esse episódio, com certeza, ele vai ser um marco comparativamente ali com a tragédia do 11 de setembro nos Estados Unidos, e você teve uma grande mudança cultural, social, educacional na cultura, nesse sentimento e nas políticas que aconteceram depois do episódio do 11 de setembro. Com certeza esse episódio ele vai construir uma nova perspectiva para o Rio de Janeiro, porque ele traz impacto no significativo do ponto de vista econômico, do ponto de vista das famílias, do ponto de vista desse desafio social que o Brasil atravessa, principalmente o estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista de uma nova política de inclusão. Esse episódio, com certeza, ele vai atrair a audiência. Por quê? Os principais veículos de comunicação internacionais, isso aqui é capa dos jornais. Então, aqui para o estado do Rio de Janeiro, onde mais de 10 bilhões de reais é negociado pelo turismo, a gente tem que lembrar que 7 bilhões desses 10 vêm de investidores internacionais. Então, você passa essas reportagens, isso acaba afastando essa atratividade. Então, para mim que estou aqui há 25 anos no Rio de Janeiro e sou fruto, a minha mudança de vida acontece aqui, os meus principais amigos, minhas 2 filhas são nascidas aqui no Rio de Janeiro, a gente fica muito triste, muito sensibilizado, mas a gente espera que esse episódio consiga trazer novas perspectivas. A gente já consegue mensurar algum tipo de impacto, direto ou indireto, por exemplo, nos setores de serviço, de comércio, evidentemente com a população sendo acometida, os comerciantes, prestadores de serviço sendo obrigados a fechar suas portas, a não
a perder ontem o dia de trabalho, evidentemente hoje, impactados também por essa sensação de completa insegurança, para abrir os portões, para se deslocar às vezes pela cidade para prestar um serviço, a gente já consegue mensurar exatamente esses impactos para os prestadores de serviços e também para os comerciários? As primeiras 24 horas são mais as horas de sensibilidade emocional das famílias, acolhimento. O que a gente sente aqui é que todo mundo chegou num consenso de que as portas ficarão fechadas. O PIB do Brasil, 70% é de serviços, e das 5 regiões do país, o Sudeste é o que puxa essa que é a parte de serviços. Então, o Rio de Janeiro é um estado aqui na grande capital, um estado de serviços, prestação de serviços, de turismo, de shows, de um ecossistema de trânsito de pessoas, e principalmente as famílias, que ontem, por exemplo, o custo de voltar para casa ficou muito alto, os aplicativos ficaram muito caros, a gente teve vários episódios de pessoas não conseguindo voltar para suas residências, então acho que nas primeiras horas o impacto emocional é a dor mais forte que nós temos, logo em seguida é esse custo produtivo das empresas, das famílias, muitas empresas pararam suas operações aqui, parabenizar os empresários que pediram para os seus familiares ficarem nas residências, muitos hoje não abriram suas portas, em solidariedade às famílias, paralisaram tudo, as faculdades, porque é o momento de prestar uma sensibilidade, um acolhimento, uma compreensão para quem foi atingido por isso, porque a gente não pode muito normalizar esse episódio. Acho que uma das grandes preocupações, eu falando com algumas pessoas aqui, é normalizar esse episódio e não falar assim, esse episódio ele é um divisor de águas do estado do Rio de Janeiro, porque ele pode permitir daqui a gente pensar as políticas públicas, as políticas de inclusão, as políticas de desenvolvimento do estado, as políticas de segurança mesmo, né? Será que esse formato é o melhor? Será que tem novos formatos? Será que faz sentido pesquisar outras maneiras de fazer isso, né? Entender como o Estado chegou nesse ponto. Ontem o Rodrigo Pimentel teve com o William Vac, um episódio que eu queria convidar na sua audiência, está nos nossos redes sociais. O Rodrigo Pimentel faz uma análise muito criteriosa, muito boa, falando como o Estado vem passando por isso. Então, isso no episódio, nós precisamos lembrar que ele não é um episódio que nasce apenas do dia 28 de outubro, mas ele é um episódio que nasce de uma história, né? Ele vem se construindo ao longo do tempo, é uma tempestade perfeita. Então, o Estado foi perdendo a capacidade de pagar, ele foi se endividando, ele foi deixando de fazer segurança, de oferecer saneamento básico, educação, transporte, o custo de vida foi aumentando, e em um dado momento ele eclodiu nesse episódio. O dia 28 de outubro de 2025, ele é uma questão que vem acontecendo ao longo dos anos, ele não é só o dia de ontem, ele é uma política de mais de 25 anos. Então, esse episódio com certeza vai fazer nascer o que a gente espera, né? Que as autoridades se debrucem para entender os impactos dele. Então, do ponto de vista, é pensar quais serão as respostas, né? E as respostas, talvez, com mais inteligência, com mais construção de médio e longo prazo. A gente precisa de um projeto aqui no Janeiro que consiga trazer acalanto e atrair os investidores, atrair os empresários, atrair as empresas, para a gente conseguir trazer isso. Mas isso vai demorar, então as famílias estão bastante impactadas, muito sensibilizadas, né? Uma série de decisões políticas erradas, uma série de decisões econômicas equivocadas, né, Gilvan, que datam, inclusive, evidentemente a gente pode até voltar ainda mais nessa linha do tempo, mas me recordo aqui, por exemplo, do início do surgimento do próprio Comando Vermelho, né? Então, Falange Vermelha, quando por uma decisão da ditadura militar se encarcera juntos presos comuns a presos políticos que ganham esse escopo de um aparelhamento político para a realização de crimes comuns e se organizar exatamente como uma facção. É uma série, uma sucessão de erros, de equívocos, de políticas mal engendradas que infelizmente culminam em episódios como, lamentavelmente, a gente acompanhou ontem, que impactam a vida da população carioca e também fluminense. A gente conversou aqui com o nosso colunista do CNN Money, Gilvan Bueno. Gilvan, sempre um prazer, mas eu preferia não estar tendo essa conversa com você, meu amigo. Eu também não queria, como um filho dessa cidade, um cara que foi acolhido e sua vida foi transformada. Eu amo esse local loucamente, minhas filhas nasceram aqui, minha esposa. É a cidade que mudou minha vida, então é muita tristeza vir falar aqui, nossa solidariedade às famílias, a todos que foram atingidos, e que a gente peça que elas tenham aqui dias melhores e que as coisas boas cheguem em suas vidas. Muito obrigado a Assim você, seja. Vitor, e a nossa audiência. Obrigado a você, querido.